Fala, aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo e você está no Escola Online. Bom, e a nossa aula de hoje é sobre o Apartheid, o que rolou na África do Sul. Beleza? Se você gostar desse conteúdo para você ir bem em suas avaliações aí no ensino fundamental e também no ensino médio e por que não, daqui para frente no ensino superior. Já deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha. Professor Oswaldo aqui. Bom, vamos falar sobre o Apartheid. O que foi esse Apartheid que aconteceu na África do Sul, né, e se tornou ainda mais conhecida internacionalmente pelo Apartheid, que foi um regime, né, que oficializou, né, a segregação racial, ou seja, esse regime que foi implantado em 1948, né, pela elite de origem europeia, né, privava a população negra de direitos e a impedia de frequentar os mesmos lugares que os brancos. Então, assim, graças às lutas promovidas, né, por movimento negro na África do Sul e também por causa da pressão internacional, o Apartheid foi abolido no início da década de 90. Lembrando que nos anos 80, entre 85 até 90, teve muitos shows internacionais e muita pressão realmente para que a África do Sul, enfim, exterminasse ou abolisse de vez, né, o Apartheid, que era branco de um lado, negros do outro. Em 1990, então, chega a esse fim. Porém, aí uma figura, né, emblemática vai surgir, não emblemática, uma figura carismática, uma figura querida no mundo todo, Nelson Mandela. Mas antes, se você quer entender um pouquinho mais, assista um filme do Clint Eastwood chamado Invictus. É um filme de 2009. Nesse filme vai narrar aí o esforço de Mandela para aproximar negros e brancos, né, na África do Sul logo após o fim do Apartheid. É muito interessante esse filme, assista se você tiver um tempinho. Com certeza você encontra ele nas plataformas de streamers. Bom, então entender quem foi Nelson Mandela, né, ou seja, uma das pessoas mais conhecidas, né, por seu engajamento na luta contra o Apartheid. Não esquecemos aqui também do Bispo Tutu, né, que morreu agora recentemente, agora no final do ano. Né, foi uma figura importantíssima, né, para que o Apartheid chegasse ao fim. Nelson Mandela nasce em 1918 e morre em 2013. Né, ele nascido em uma aldeia do distrito de Untata, conheceu desde cedo a pressão por parte, né, da elite branca que governava, né, a África do Sul. Mandela, então, para você ter uma ideia, meu querido aluno, ele tornou-se advogado e passou, né, a defender os direitos dos negros por causa da sua atuação política contra o Apartheid. No início da década de 1960, ele foi condenado à prisão, né, foi condenado à prisão perpétua e chegou a cumprir em torno de 27 a quase 30 anos de prisão. Então ele foi condenado, logicamente, mas deixou a prisão 30 anos depois. Né? Ele ficou preso e sendo libertado, né, apenas em 1990, nos anos finais, né, do regime do Apartheid. E ao sair da prisão, né, Mandela ele foi eleito presidente do Congresso Nacional Africano e ele garantiu então, né, o direito dos negros de votar nas eleições, que então não podia, né, e em 94 foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Bom, espero que você tenha gostado desse breve resumo, né, do que ocorreu na África do Sul e não esquecendo dos movimentos pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos, já na década de 60, né, sempre combatendo ali, né, com Malcolm X, Martin Luther King, com Angela Davis, entre tantos outros, né, os Panteras Negras que fizeram frente, né, aos racistas norte-americanos, e Nelson Mandela, como também Steve Biko, que foi um outro grande lutador para que chegasse então ao fim desse apartheid que ocorreu na África do Sul, que realmente era uma vergonha para o mundo. Então é isso. A nossa aula de hoje foi sobre o Apartheid na África do Sul. A dica do filme Invictus, do Clint Eastwood, para você poder aí assistir e entender e conhecer um pouco mais. E você ficou sabendo que Mandela ficou preso durante 30 anos, né, saindo ali da prisão 30 anos depois. E em 94 ele foi eleito, né, o primeiro presidente negro da África do Sul. Deixou o seu legado aí, a sua marca, e o mundo inteiro conhece e reverencia
Mandela, mesmo depois da sua morte. É uma pessoa muito querida. É isso. A aula de hoje foi sobre um pouco da África, né? Mama África, a minha mãe, a sua mãe, a mãe de todos nós. É isso. Se você gostou do conteúdo de história, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilha. Vejo você na próxima aula. Tchau!